Muito bom dia, graça e paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, estejam prontos para mais um dia, né? Prontos e prontas para mais um dia. Estamos aqui juntos neste dia para começarmos o dia lendo juntos a palavra de Deus, né? Eu quero cumprimentar cada um dos irmãos e irmãs com a graça e paz do Senhor Jesus. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse momento especial que nós sempre separamos pelas manhãs para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, para fazermos uma devocional neste tempo que persiste o isolamento, né? Que persiste aí já entrando no segundo semestre desse ano. Hoje é dia 2 de julho, hoje é uma quinta-feira. Louvado seja Deus por mais esse dia que Ele nos deu, mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar nossa vida e lermos juntos a palavra do Senhor. Então, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja aí com cada um dos irmãos e irmãs que acompanham conosco o dia de hoje, a nossa meditação, tá? Então, muito bom dia. Deixa eu ver se eu consigo ver as mensagens aqui. Consigo visualizar. Aê! Temos bastante gente aqui. A Suíla está com a gente. A Neinha. Muito bom dia. A Ângela. O Alex já está com a gente. A Lídia. Muito bom dia. A Sofia também está com a gente. A Cleusa. A Sônia Maria. A Ifânia está hoje com a gente. Thelma. Muito bom dia. Daniel, da Célia. A Célia e a Dani. Muito bom dia para todos vocês. Privilégio estarmos juntos mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu de vida e também a oportunidade de estarmos juntos aqui para meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija, nos abençoe neste dia e que possamos nós encontrar direção do Senhor na Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa fazer esta obra na nossa vida. Que a Tua Palavra seja aplicada na nossa realidade. Que possamos viver neste dia à luz da Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, só 2 versículos. Momento triste, né? Bem triste da história da humanidade. Anne, Cristina, Anne, você está bem, Anne? Graça e paz, querida, tudo bem? O pacto da traição. Marcos capítulo 14, verso 10. Diz assim: Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele.
Neste meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Irmã Irma, muito bom dia, graça e paz do Senhor. Este momento tão triste, né, e tão negro da história também é relatado por Mateus e por Lucas. Nós temos um relato semelhante em Mateus e com Lucas, com detalhes importantes que são apresentados lá. No caso de Mateus, nós somos informados que, na verdade, houve uma iniciativa de Judas em pedir dinheiro, né? Mateus nos dá a impressão que foi Judas que procurou os sacerdotes e lhes pediu dinheiro para entregar Jesus. Aqui a impressão que dá é que eles prometeram, né? O texto que nós lemos aqui é que Judas e os sacerdotes combinaram lá e eles prometeram dar dinheiro a Judas, embora aqui também diga que a iniciativa foi de Judas. Foi Judas que foi lá falar. Muito bom dia, Cleusa. Judas é que tomou a iniciativa de ir lá falar com os sacerdotes, com os líderes religiosos para entregar Jesus, e eles prometeram dar-lhe dinheiro. Mateus é mais direto e diz que Judas foi lá e pediu dinheiro, né, para entregar Jesus, e os sacerdotes, os líderes religiosos concordaram. Em Lucas tem outro detalhe. Lucas nos diz que o diabo entrou em Judas. E por essa razão, ele foi lá e entregou Jesus. Teresa, muito bom dia. Então nós temos aqui o chamado pacto da traição, que na verdade é um momento negro da história, mas também é um momento que não foge ao controle de Deus. Eleni, muito bom dia. Paulinho, Aninha do Carmino, muito bom dia. Se por um lado o que nós temos aqui é um momento talvez o mais negro da história, porque Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, está sendo traído, também nós aprendemos nas entrelinhas que até este momento mais negro da história não foge ao plano de Deus e ao controle de Deus, né? Porque nesse contexto aí, a gente percebe várias vezes os evangelistas nos dizendo que tudo que vai acontecendo com Jesus é cumprimento da palavra de Deus. A gente vai ver no Evangelho de Marcos as várias citações, por exemplo, do Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Vários outros trechos do Salmo 22 são citados pelos evangelistas, dizendo que o que aconteceu com Jesus aconteceu para se cumprir a Escritura. Portanto, nas entrelinhas, a primeira grande lição é essa, né? O momento mais negro da história não foi um momento de surpresa para Deus. Não foi um momento em que o plano de Deus foi, de alguma forma, frustrado e Deus precisou fazer um plano B. Não foi nada disso. O momento mais escuro da história, do ponto de vista humano, não fugiu aquilo que nós podemos chamar de plano de Deus. Essa é a perspectiva dos evangelistas aqui. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, incluindo João. Todos eles têm essa perspectiva. O que está acontecendo... Vera, muito bom dia, graça e paz do Senhor. O que está acontecendo com Jesus, por mais negro que pareça, está dentro do plano de Deus. Claro que isso faz pensar na nossa vida, né? Quantos momentos escuros você tem na sua vida? Talvez você esteja vivendo um momento assim, né? Um momento negro
da sua história, um momento difícil da sua história. O que tem de pior do que ser traído por alguém que comeu na mesma mesa que você, né? O que tem de pior do que ser traído por alguém que você chamou, você ajudou a dar os primeiros passos, você acompanhou, né? Você apostou nele. É um dos 12. Judas é nada mais, nada menos do que um dos 12. Momento triste. E isso é, de fato, um momento dos piores, porque quando você tem uma oposição permanente, quando alguém fala para você, que se opõe a você, declara, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter alguém comendo com você na mesma mesa, se dizendo aliado, que num momento derradeiro, no momento crucial, no momento importante, trai. Né? Neuza, bom dia, Neuzinha. A Dulce também, muito bom dia. Então isso é terrível, a traição é terrível. Então, até mesmo esse momento não foge aos propósitos de Deus. Então, se você está vivendo um momento negro, que não seja um momento de traição, mas que seja um momento difícil na sua vida, né? Quem sabe você entrou e percebeu que o buraco está escuro, né? Porque você não enxerga, porque aconteceram coisas que você nem imaginava que poderiam acontecer. Jesus já imaginava, né? Ele deu uma dica. Ele vai aparecer aqui no Evangelho que, na verdade, Jesus já tinha noção disso, que ia acontecer, né? Mas às vezes nós somos pegos de surpresa mesmo por situações que você nunca imaginava na sua vida, situações envolvendo pessoas, né? Comportamento de pessoas que você nunca imaginava que poderia acontecer, situações que ocorrem a você, que ocorrem na sua casa, na sua família, que você nunca imaginava que poderia acontecer, ou coisas que você até imaginava, mas quando elas aconteceram você não sabia que ia ser tão difícil, né? Você já tinha uma perspectiva, já tinha até uma noção de que poderia acontecer, mas quando aconteceu você viu que o negócio era bem mais difícil do que você imaginava, e você se sentiu, você se pegou despreparado, despreparada para essa situação, e isso tende a arrebentar com a gente, não é verdade? Isso tende a arrebentar com a gente, quando a gente tem uma situação que de repente chega a nós, cai no nosso colo, e você fala, nossa, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer. Pois é, aconteceu com Jesus também, né? Aconteceu com Jesus, mas o que aconteceu com Jesus não estava fora dos propósitos de Deus. Então a primeira grande lição é essa. E a gente precisa entender isso, né? A Bíblia diz isso, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É nesse sentido aí que a gente precisa pensar nisso. Como algumas traduções dizem, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem. Não é que tudo é bom, né? Não é que a gente vai justificar o que é ruim. É que a gente vai entender que no geral tem um plano de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Deus não deixa de estender a mão para você, mesmo no momento mais difícil da sua vida, e de te fazer reerguer. Você às vezes você não consegue enxergar isso na hora, porque o buraco está escuro, você não vê nada. Mas você vai ver, no momento certo, uma mão estendida para te levantar e para você fazer você continuar, né? Esse é o nosso desafio. Agora nós temos uma coisa aqui interessante, né? Como eu falei. Como é que a gente entende esse negócio de traição? Qual é o limite? Porque Pedro, de uma certa forma, também traiu Jesus, porque ele negou Jesus, né? Juraci, muito bom dia. Os outros discípulos também, eles não negaram explicitamente a Jesus, como Jesus disse que Pedro faria, mas eles foram embora. Na hora que o negócio ficou feio, correram. Qual é a diferença entre eles e Jesus e Judas?
Bom, como nós vimos aqui, né, o que eu quero destacar hoje é que, de alguma forma, os evangelistas nos mostram que o Judas ultrapassou um limite. Ele ultrapassou um limite. Ele é apresentado aqui no Evangelho de Marcos como aquele que toma a iniciativa de ir lá entregar Jesus. Ele tem uma atitude. Ele fez uma escolha. Né? O Evangelho de Mateus é mais duro e nos diz que, na verdade, foi também iniciativa dele pedir dinheiro. Foi uma escolha que ele fez. Que Judas, e por isso ele entregou Jesus. Então veja bem, nós temos facetas. Está travando aqui para mim, eu gostaria que vocês falassem. Aí, por favor, me ajudem aqui. Aqui, eu quero ouvir se está bom. Estamos voltando aqui. Por favor, digam aí se está tudo bem. Travou, mas está travando, mas está voltando. Está retornando. Por favor, me ajudem aí. Eu já voltei aqui na imagem. Voltou? Amém, gente? Então estamos voltando aí, tá? Deu uma travadinha, mas estamos voltando. Estamos de volta. E eu estava dizendo o seguinte, nós temos várias facetas, né? Que nos traduzem o que realmente aconteceu, né, com Judas. No Evangelho de Marcos, ele toma a iniciativa de buscar os sacerdotes para entregar Jesus. No Evangelho de Mateus, ele toma inclusive a iniciativa de pedir dinheiro para entregar Jesus. No Evangelho de Lucas, é o diabo que entra nele, por isso ele vai e entrega Jesus. No Evangelho de João também, é uma ação demoníaca, maligna. Ele é, na verdade, inclusive Jesus chama Judas de o filho da perdição. Na oração de Jesus ele fala, nenhum dos que tu me deste se perdeu, senão o filho da perdição. Quer dizer, parece que ele já estava destinado a se perder. Então veja bem como interessante, né? A Bíblia coloca tudo isso em paralelo. Aliás, fora da Bíblia tem até um Evangelho de Judas, né? Esse Evangelho de Judas que está na internet, você pode clicar lá, colocar Evangelho de Judas, ele é curtinho, dá para você ler. Tem traduções até boas no Brasil para o português na internet. No Evangelho de Judas, que foi escrito lá pelo segundo século, 200 anos depois de Cristo, inclusive diz que foi Jesus que pediu a Judas para traí-lo. É um negócio impressionante, né? Quase que inocenta Judas. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu, gente, é o seguinte. Os evangelistas testemunham que a diferença entre Judas e os demais é que Judas passou do limite, né? Existe um limite. E esse limite está relacionado às escolhas que nós fazemos. Esse limite está relacionado também ao quanto permitimos que o diabo entre na nossa vida e atue na nossa vida. Eu não acredito que Judas estava simplesmente destinado a trair Jesus e ele não poderia fazer nada a não ser trair Jesus, e que ele foi levado, foi praticamente uma força externa que o forçou a entregar Jesus. Nunca é assim na Bíblia. Por exemplo, é verdade, quando você lê lá a resistência de Faraó aos alertas de Moisés, é muito interessante porque a descrição do texto, ora vai dizendo assim, e Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. Né? E há um momento que o texto diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó, para que ele não permitisse que o povo fosse embora. Então essas duas coisas, elas estão em paralelo. Mas isso, o fato de que Deus endureceu o coração de Faraó, o fato de que Judas entrou, aliás, de que o diabo entrou em Judas, de que ele teve uma influência maligna, não elimina a escolha que ele fez. Ele fez uma escolha. A escolha de trair Jesus. Nós fazemos escolhas na nossa vida.
E escolhas importantes. Há inclusive pessoas que escolhem não seguir Jesus. Há pessoas que escolhem não obedecer Jesus. Nós, às vezes, escolhemos não obedecer, porque nós somos pecadores. E nós precisamos assumir as consequências das escolhas que nós fazemos. Por um lado, seja qual for a escolha que você faça, seja qual for a escolha que eu faça, isso não frustrará os planos de Deus. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Olha que interessante isso, né? Isso é um mistério tremendo. As nossas escolhas não mudam o destino do barco, mudam o nosso destino. É como se nós tivéssemos uma enorme embarcação e Deus fosse ali o timoneiro, né? A embarcação tem um destino. Dentro da embarcação você faz escolhas, né? Você faz escolhas. Deus até já sabe as escolhas que você vai fazer. E você terá que responder pelas escolhas que você fez. Mas isso não muda o destino da embarcação. Não muda o destino que o timoneiro está ali levando. A história está nas mãos de Deus. Deus teve um plano, fez um plano, né? Nós vamos estudar a partir da semana que vem a escatologia, e uma das coisas que nós vamos ver é que Deus é o Senhor da história. Tudo estava planejado desde antes da fundação do mundo, na verdade. Mas, por outro lado, isso não elimina a nossa responsabilidade diante das escolhas que nós fazemos. Judas escolheu trair Jesus. Ele tomou a iniciativa de ir lá para trair Jesus. Ele tomou a iniciativa de pedir dinheiro para trair Jesus. E aí, paralelo a isso, o texto bíblico diz que o diabo entrou nele. E ele foi lá e traiu Jesus. Se você ler só o Evangelho de Lucas, dá a impressão que Lucas traiu Jesus porque o diabo entrou nele. Mas aí é uma leitura muito parcial, né? Nós precisamos ler o todo. O todo nos mostra que essas questões estão em paralelo. Elas não são contraditórias. Você abriu espaço, meu irmão, minha irmã, o diabo deita e rola, né? Por exemplo, em Romanos capítulo 1, Paulo começa dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a justiça, que mantêm a impiedade. E ele continua dizendo que esses homens não tendo conhecimento das coisas de Deus, não o glorificaram como Deus. Fizeram uma escolha. Os homens detêm a verdade em injustiça. Fizeram uma escolha. E aí então, o apóstolo Paulo, por 3 vezes em Romanos 1,18 em diante, vai dizer: Deus os entregou ao pecado. Deus os entregou a tais práticas. Então, veja bem, mais uma vez nós temos um paralelo. Seres humanos escolheram um caminho. E Deus disse, então vá por esse caminho. Os seres humanos escolheram desobedecer. Deus diz, então vá. Trilhe o seu caminho. Os seres humanos escolheram pecar. Então Deus disse, então se afunde no pecado. Percebe como é que estou em paralelo? Isso não elimina a nossa responsabilidade das escolhas que fazemos. O fato de que a ação do diabo não é verdade. Tem algumas linhas evangélicas aí que dizem que todos os males que acontecem na nossa vida é ação maligna, é do diabo. Não é verdade. Isso é parcial, tá? Porque, na verdade, a grande questão que nós temos na Escritura, gente, não é a relação nossa com o diabo, ou a relação de Deus com o diabo. Os grandes personagens da Escritura são Deus e o ser humano, e a relação entre um e outro. O diabo entra de coadjuvante. Nós nem sabemos a história do diabo exatamente, o que aconteceu, como é que foi que o diabo caiu. A Bíblia não dá detalhes, é meio misteriosa nisso, né?
Estava conversando com meu filho esses dias, né? Por que a Bíblia não fala nada de uma possibilidade do diabo ser perdoado? Nunca menciona isso. Eu não sei. Por que a Bíblia não fala disso? Porque ator coadjuvante não tem prioridade. Ele é um coadjuvante. Ele é um intruso na história. A questão é nossa relação com Deus. Ele só entra quando nós damos espaço. Né? Submetei-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Seja o que for, esse mundo invisível que está ao nosso redor e que tem influência sobre a terra, seja o que for, só age quando a porta está aberta. É isso que nós vemos. Né? Então, que limite foi esse, né, que Judas ultrapassou? É o limite do coração que está determinado a se manter naquilo que é errado. Né? O Pedro traiu Jesus por quê? Por medo, covardia. Nós somos covardes muitas vezes, né? Por medo, a gente trai Jesus. A gente nega Jesus por medo. Às vezes não nega com palavras. Ah, pastor, nunca neguei Jesus. Nunca negou com palavras. Mas e com atitudes? Né? Então nós somos covardes, nós somos pecadores, estamos sujeitos ainda a pecar, mas há um limite. Tem um momento que a escolha da pessoa é naquela direção destemida, aquela direção fixa, como os fariseus, como os judeus, como os sacerdotes, que eram líderes religiosos, mas o coração estava endurecido. Né? O Salmo 95 fala disso. Coração endurecido, nem Deus dá jeito. Né? Porque aquele povo de Israel, por causa da incredulidade, do coração assim endurecido mesmo, que não tinha mais como mudar, ficaram 40 anos no deserto e morreram todos no deserto. Né? Então, olha só, foi isso que aconteceu. Então, tem um limite. Tem um limite. A carta aos Hebreus tem um texto muito solene, duro, né? No capítulo 6, versículo 4, que fala de alguém que experimentou os poderes do mundo vindouro, de alguém que foi participante do Espírito Santo, e de alguém que chegou num ponto que essa pessoa caiu. E aí o texto diz, é impossível renová-lo para o arrependimento. Quer dizer, chegou no ponto sem retorno. Chegou num ponto, experimentou coisas grandes de Deus. Foi participante do Espírito Santo, diz o texto. Mas caiu. Essa pessoa chegou num limite que não tem mais retorno. Não volta mais. Ah, pastor, qual é esse limite? Eu não sei. Mas se eu sei que tem um abismo, por que eu vou andar na beira dele? Né? Eu não sei. Se vai andar na beira do abismo, eu vou cair, não vou cair? Não sei, de repente você dá uma desequilibrada e cai. Mas é melhor não andar na beira do abismo. Se o abismo tem beira, não ando na beira. Eu procuro me manter o mais distante possível dessa beira do abismo. Né? Então, existe um limite. Este limite, gente, Deus é que sabe. Eu não sou juiz das pessoas. Aliás, uma pergunta comum que as pessoas fazem, então Judas foi para o inferno? Bom, não sei, né? Mas tudo indica que foi, ele traiu Jesus, ele se suicidou. Quem se suicida vai para o inferno. Não, a Bíblia não fala isso. Quem se suicida vai para o inferno, tá? Então eu não sei. O Judas vai ter que se entender com Deus, eu não sei. Então não somos nós que determinamos o destino último das pessoas. Não somos nós. Você faz essa pergunta para Judas, eu poderia fazer sobre Judas, alguém pode se escandalizar, nossa, mas Judas não pode ter sido salvo. E Salomão? Salomão não foi o grande rei, sábio? Leia a história de Salomão e você vai ver que no final da sua vida ele foi piorando, piorando, se tornou um rei idólatra. Se deixou levar pelos deuses das suas mulheres, se perdeu no caminho. E aí? Como é que vai ficar Salomão diante de Deus? Gente, eu não sei. O Salomão vai ter que se ver com Deus. É um problema dele com Deus. Nossa função não é ficar julgando os outros, né?
Mas aqui, nesse texto, nós aprendemos que há um limite. Primeiro, vamos reforçar, por mais escuro que seja o buraco em que estejamos, Deus não perde o controle da história e nem da sua história. Né? Por outro lado, isso não elimina o fato de que nós fazemos escolhas, nós temos escolhas. E essas escolhas que nós fazemos, somos nós responsáveis por elas. Nós podemos escolher. Não podemos escolher tudo, né? Mas há escolhas que nós fazemos. E nós respondemos por essas escolhas. Existe essa situação de traição? Existe. A Bíblia fala de apostasia, a Bíblia fala de pessoas que abandonam a fé. Aliás, há até prevista uma apostasia generalizada. Jesus perguntou isso, né, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A Bíblia nos fala de um tempo que muitos abandonarão. A parábola, chamada parábola do semeador, que na verdade é a parábola dos solos, nos fala daqueles que abraçam o Evangelho num primeiro momento, mas não tem raiz. Quando vem a dificuldade, eles abandonam. É verdade que a parábola também fala daqueles que caíram à beira do caminho, que são aqueles que o diabo veio e arrancou. Mais uma vez, nós temos a situação em paralelo. Né? As pessoas fazem escolhas. E essas escolhas têm a ver com as oportunidades que nós damos para o diabo. Quanto mais afastados ficarmos, tanto maior é a tendência de continuarmos afastados e de aumentar o afastamento. Tanto maior é a tendência do diabo se aproveitar das situações da nossa vida e nos afundar ainda mais. Então nós temos que levar isso a sério. No texto bíblico isso não é brincadeira, né? Essas coisas andam em paralelo. Isso é o nosso desafio, né? É isso, Neuzinho, o que contamina o homem não é o que come, mas é o que sai da boca. Exatamente. Jesus disse isso, né? Sai da natureza humana, né? Sai de nós todas essas coisas. Então olha só o que nós temos aqui nesses poucos versículos, né? Nós temos uma trama contra Jesus, de pessoas que estão com o coração endurecido. Nós falamos tanto, né? Já falei tanto dos fariseus, dos sacerdotes, dos líderes religiosos, os representantes de Deus, que na verdade estão contra Deus. Já falei muito disso e ao longo da história isso já aconteceu tantas vezes. Também falei do fato de que por mais negro que seja o buraco que você esteja, isso não foge ao controle de Deus e ao plano de Deus. Mas também falei que nós fazemos escolhas. Nessas escolhas que nós fazemos, Deus nos disciplina. Mas de alguma forma existe um limite, né? Nas escolhas que as pessoas fazem. E a Bíblia nos fala de pessoas que escolhem não seguir, que escolhem não ir pelo caminho da fé, que escolhem outro caminho. São escolhas que essas pessoas fazem e pelas quais seremos nós responsabilizados, né? Então isso é o que nós aprendemos aqui nesta passagem no dia de hoje, que nos desafia, né? Então quem somos nós nessa trajetória? Ou quem seríamos nós nessa trajetória? Puxa vida, Judas, mesmo vendo os milagres de Jesus e tudo mais, ele ainda assim traiu Jesus por dinheiro. Isso parece tão sórdido, né? Há de fato tentativas de amenizar isso. Há histórias tentando dizer que não, Judas imaginou que Jesus seria um líder político. Wagner, muito bom dia. Seria um líder político. E como Jesus não foi aquele líder político, Judas ficou revoltado contra a atitude de Jesus de não tomar o poder de Roma, né, e restaurar Israel, e por essa razão ele traiu, porque achou que Jesus era um farsante. Tem também a tentativa de dizer que, na verdade, Judas entregou Jesus para forçar Jesus a inaugurar, a estabelecer o seu reino. Já que Jesus não estava querendo caminhar nessa direção mais política, né? Judas entrega Jesus
para forçá-lo a se manifestar como grande rei e libertar Israel e estabelecer o reino de Deus. São tentativas de amenizar, né, a situação. O que nós temos aqui, na verdade, é isso. São situações em paralelo. Judas fez uma escolha. Os sacerdotes também fizeram, ou deixaram de fazer, né? Deixaram de fazer uma escolha. Fizeram uma escolha de vida. Escolheram o caminho pelo qual queriam trilhar. Judas também. O diabo se aproveitou dessa situação. O diabo entrou em Judas, né? Isso não frustra o plano de Deus, porque Judas é chamado de o filho da perdição. Mas isso tudo não elimina o fato de que as escolhas foram dele. E também nós somos instruídos de que, de alguma forma, existe um limite, né? Tem uma linha divisória, tem um abismo. E ao invés de ficar perguntando qual é exatamente essa linha divisória, a melhor coisa é ficar longe do abismo, né? E não ficar andando na beira dele. Tia Margarida, muito bom dia. Que bom ter a senhora mais uma vez com a gente. Deus te abençoe, viu, querida? Então, tem um limite lá. Se tem um abismo lá, eu fico longe, né? Fico longe. Graça e paz, Margarida. Tia, Deus abençoe, viu? Então, olha só o que nós aprendemos. Nós possamos caminhar com Jesus, né, e fazer as boas escolhas, coração aberto, quebrantado, erramos, nossas escolhas às vezes são ruins, mas que Deus nos abençoe. Nada foge ao controle de Deus, nem a história. A história não frustra o plano de Deus, às vezes até parece, né? Como poderia parecer aqui, para nós não, você está lendo isso agora, é mais fácil para a gente entender que teve um plano de Deus. Mas para quem está vivendo a situação é difícil. Imagine os discípulos ali, sem saber nada do que estava acontecendo, o que eles estavam pensando, né? O que foi aparecendo ali na mente deles, no pensamento deles. É o que acontece com a gente também. Quando você deseja de caminhar com Jesus, desejo sincero, verdadeiro, né? Judas aqui tinha outros interesses, né? Ele acaba traindo Jesus por dinheiro e toma a iniciativa de pedir dinheiro. Então mostra um coração empedernido, né? Um coração que está já numa direção fixa, determinada, que é o sentido contrário do caminhar com Jesus, né? Jesus está indo para um lado, vai para o outro, né? São escolhas que as pessoas fazem. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe cada um de nós nessa quinta-feira. Você possa viver esse dia com alegria, sabendo isso, por mais escuro que seja o buraco, Deus não deixa de enxergar nele, de ver você nele. E por mais frustrante, por mais contraditório que possa parecer, mais contraditória que possa parecer a sua situação, o que você está vivendo, por mais surpreendente, por mais que você esteja numa situação que você nunca poderia imaginar, isso não foge ao controle de Deus. Na hora fica difícil de entender. Como certamente os discípulos não estavam entendendo nada, né? Mas nós somos convidados a ter fé, a confiar que Deus está conosco. Deus sabe de todas as coisas, né? Então eu quero convidar você a pensar nisso. E fazer a boa escolha, né? Fazer a boa escolha. Continuar. Se for o caso, renovar. Se for o caso, se reconciliar. Se for o caso, se converter. Mas fazer a boa escolha. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua quinta-feira. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Primeiro queremos aprender a confiar no Senhor, sabendo, ó Deus, que por mais difícil que seja a situação, por mais contraditória que seja a situação, ó Deus, por mais incompreensível para nós que seja a situação, nada, Senhor, nada foge ao controle do Senhor, nada foge ao Teu plano, nada escapa, ó Deus, do Teu controle, da Tua direção, e que nós possamos aprender, mesmo na escuridão, a confiar no Senhor. Abençoe esse irmão, essa irmã que, quem sabe, está vivendo um momento assim, está vivendo um momento difícil,
está vivendo uma situação que nunca imaginou. Ó Deus, fortalece a fé, a confiança, a certeza de que o Senhor sabe de todas as coisas. Quando nós ficamos naquela situação em que parece que o futuro desaparece diante de nós, nós ficamos com aquela sensação de que nada mais é possível. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, renova a fé e a esperança dessa pessoa. Em nome de Jesus. Senhor, nos oriente, que o Teu Santo Espírito encontre lugar no nosso coração para o quebrantamento, para a conversão, para a reconciliação, para que possamos sempre fazer a escolha de continuar seguindo ao Senhor, de continuar caminhando com o Senhor na nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã, quem sabe alguém já imaginou jogar a toalha, desistir, que o Senhor renove a nossa fé. Renove, Senhor, para que nós possamos caminhar, sempre fazendo a boa escolha em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Quero anunciar mais uma vez, nós vamos continuar com as lives todas as manhãs, tá? Mas nós vamos ter, além disso, além dos cultos de quarta-feira, além dos cultos do domingo, além da escola dominical, terça e quinta, começando na próxima terça, nós vamos ter, vivendo hoje, a esperança do fim, é o quarto módulo de teologia que nós vamos fazer. Já fizemos 3 em nossa igreja, que foram presenciais, né? Mas vamos fazer o quarto aqui online, tá bom? Serão 6 lições, não sei se serão 6 dias exatamente, porque aqui a gente pode esticar um pouco mais, né? Vai acontecer toda terça e toda quinta, a partir de terça que vem, das 20 horas às 21h15 até 21h30, no máximo, tá? Então nós teremos toda terça e toda quinta, a partir da semana que vem, durante esse mês de julho, com certeza, talvez até um pouco mais, tá? Nós teremos o quarto módulo de teologia, que nós estamos chamando de Teologia para o que der e vier, né? Teologia aplicada à vida. E esse quarto módulo tem o título Vivendo Hoje a Esperança do Fim. É escatologia, é sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos. Ué, Jesus vai voltar? Não vai voltar? O anticristo vai aparecer? Não vai? Nós estamos vivendo os sinais dos tempos. Então, nós vamos estudar isso, tá? Por 2 motivos principais. Um deles é porque esta situação que nós estamos vivendo, da pandemia e tudo mais, do isolamento, coronavírus, Covid-19, tudo isso gera aquela insegurança, aquela incerteza, e nós ficamos mais sensíveis para essas coisas, né? Será que é o fim do mundo? Será que não é? Então nós queremos buscar na palavra de Deus direção para a nossa vida. E o segundo motivo é porque também esses tempos são tempos férteis para os sensacionalistas, os profetas de plantão, o pessoal que começa a ir marcar data para o fim do mundo, falar um monte de bobagem aí na internet, tá? Então nós vamos tentar ver na escatologia o que é fundamental, o que é o fundamento, a base, né, sólida, na qual nós temos que estar firmes para continuar em nome de Jesus. Deus abençoe você, abençoe o seu dia. Amanhã nós retornamos 8h30 da manhã, tá bom? E lembrando, nós temos a escola dominical no domingo. Domingo não tem a live, só tem a EBD às 9h30. Nós estamos estudando o profeta Isaías. Vamos começar a estudar sobre a sentença contra as nações, capítulo 13 ao capítulo 23. É como se fosse um livro dentro de Isaías, né? É conhecido como o livro de Massá, quer dizer, Massá em hebraico quer dizer sentença, condenação. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do mundo, Deus é o Senhor de todas as nações, é isso que nós vamos aprender. E é também Senhor da nossa história, tá bom? Então estamos aprendendo o profeta Isaías pela manhã. As crianças também terão escola bíblica dominical pela manhã. Nós estamos todo domingo aí tendo a escola bíblica e colocando no Facebook e também no WhatsApp o passo a passo para você entrar lá e interagir. E às 18 horas nós temos o culto no domingo, tá? Culto de louvor, adoração, pregação da palavra. Continuamos juntos aí em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe esse dia na sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda
o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!